Pronto, está gravando, então sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Matemática, do nosso curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E eu peço a todos que registrem a presença aí no chat, por gentileza, para que eu possa depois ter esse registro lá nas minhas planilhas. Bem, gente, então é o seguinte, nós estamos quase chegando aos finalmente do nosso primeiro sistema lógico, que é a lógica proposicional. Para fechar, está faltando essa aula de hoje, né, a aula da próxima semana, e se não me falha a memória, passa na próxima, na outra a gente já entra na lógica de predicados, que é um sistema lógico bem interessante também, que é uma extensão da lógica proposicional. Bom, vamos aqui ao nosso resultado do nosso quiz de hoje, certo? Para que a gente possa fazer os comentários necessários ao nosso assunto de hoje. Bom, gente, então vamos lá. Primeira coisa, nossa primeira pergunta dizia o seguinte: qual a linguagem de programação, que linguagem de programação usa em seu mecanismo de inferência o método da resolução? Aí nós tínhamos as opções Lisp, C++, Fortran e Prolog. Ainda bem que a maioria acertou o Prolog. Prolog é um acrônimo que significa programação em lógica, né? Então vocês vão ver Prolog com mais profundidade na disciplina de inteligência artificial. Mas eu gostaria de, na próxima semana, pegar um tempo da nossa aula. Espera aí que está chegando gente. Um momentinho. Então, pegar um tempo da nossa aula para apresentar para vocês algumas noções básicas do Prolog. Eu acredito que vai ser interessante, certo? E vocês vão ver que o paradigma lógico, que é o paradigma no qual o Prolog é fundamentado, ele é bem diferente do paradigma procedural, que é aquele que vocês já estão acostumados a trabalhar, né? Haja vista que você já tem algum conhecimento de linguagem de programação. Pessoal que chegou agora, por favor, registre a presença aí no chat, por gentileza. Então, parabéns a todos. Bom, com relação às outras linguagens aqui, eu gostaria apenas de fazer alguns comentários, né? A linguagem Lisp, ela também é uma linguagem muito utilizada dentro do âmbito da programação, da inteligência artificial, certo? Lisp é uma linguagem que, se não me falha a memória, do paradigma funcional, certo? Também é muito interessante, principalmente na área de programação científica. Fortran é uma linguagem antiga, linguagem que foi desenvolvida, se não me engano, na década de 70, e ela era muito voltada para aplicações matemáticas. E o C++ dispensa apresentações, né? Entendido? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, uma fórmula está na FNC se ela é uma disjunção de conjunções. Então, vejam bem, FNC é forma normal conjuntiva, né? Então, a maioria acertou, é falso. Uma FNC seria uma conjunção de disjunções, ok? Entendido? Então, essa é a resposta correta. Então, no segundo tempo, eu vou aprofundar mais essa questão do que vem a ser a FNC, o que é uma forma normal. Vou apresentar dois métodos para você pegar uma fórmula que não está normatizada ou normalizada, né? E transformar ela na forma normal conjuntiva. E a gente vai discutir isso mais com detalhes no segundo tempo, certo? Bom, pessoal, os dois que assinalaram aqui é verdadeiro, devem ter se confundido. Realmente essa questão ela é um pouco confusa, né? Eu fiz de propósito, beleza? E vamos avançar aqui um pouquinho. Mas a maioria acertou, parabéns. Bom, uma cláusula é uma conjunção de literais. O conceito de cláusula, que é um dos pontos basilares da história da forma normal conjuntiva, né? Ele pode acabar confundindo vocês, né? Então, é verdadeiro, é falso que a cláusula é uma conjunção de literais. Na verdade, a cláusula é uma disjunção de literais, certo? Então, lá no vídeo de pré-aula, quem está bem lembrado, e aqui foi pau a pau, 50%, né? 7,7, certo? Deve ter se confundido um pouco. Deve ter se confundido por conta da questão anterior, né? Porque é o seguinte, a FNC, né, forma normal conjuntiva, é uma conjunção de disjunções. Essas disjunções que formam a FNC são as chamadas cláusulas, que, por sua vez, são disjunções de literais, né? E o que é um literal? Um literal nada mais é do que uma fórmula que ou ela é negada ou negativa, né, como alguns autores chamam, ou não negada, que seria uma fórmula positiva, certo? Entendido?
Então, no segundo tempo, a gente vai conversar mais sobre isso aí, vai ficar mais claro para vocês. Mas não esqueçam jamais, quando eu estou falando de FNC, né, eu estou falando de uma conjunção de disjunções, e essas disjunções, que são as nossas cláusulas, né, elas formam as cláusulas que são as disjunções de literais. Beleza? Alguma dúvida? Mais uma vez, o pessoal que chegou, por favor, registra a presença aí no chat. Gentileza. Vamos lá. Toda fórmula não normalizada possui uma equivalente normalizada. Isso daí é um teorema e é muito fácil de você... Opa, tá chegando gente aqui. Nosso amigo Micael. Micael, registra a presença no chat, por gentileza. E aí, foi bom o curso, Micael? Micael chegou atrasado porque estava no curso, né? Então, estava no sentido virtual, né, da coisa, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Toda fórmula não normalizada possui um equivalente normalizado. Isso daqui é um teorema, né? Está lá no nosso livro texto, Lógica para a Computação. E a prova desse teorema é através de quê? Através do algoritmo que o autor apresenta lá no livro texto, certo? Eu também vou trabalhar mais com vocês, isso no segundo tempo, tá bom? Então, é aquela coisa, toda e qualquer fórmula que não está normalizada, ela tem um equivalente normalizado. Só que vocês devem estar lembrados que no vídeo de pré-aula eu comentei o seguinte, quando você pega uma fórmula não normalizada e normaliza ela, você corre o risco de fazer com que a fórmula fique mais complexa, ou fique maior, né? Certo? Por conta das substituições que a gente faz, né? Lembre-se que muitas vezes a condicional, a bicondicional, são encaradas por alguns autores como sendo abreviações, né? Então, dá para a gente tranquilamente trabalhar apenas com os conectivos da negação, da conjunção e da disjunção, né? Muitos autores de livros de lógica matemática costumam utilizar somente esses três conectivos, né? Mas aí o que acontece? Você vai ter fórmulas que vão ficar muito grandes, né, do ponto de vista da complexidade da fórmula, correto? Entendido? Haja principalmente as bicondicionais, né? Ora, se uma condicional ela já é uma abreviação, né, de uma disjunção com o primeiro disjuntivo negado, imagine uma bicondicional que é a conjunção de duas disjunções, né? Entendido? Mas vamos lá. Parabéns aos 12 que acertaram. E vamos para a nossa última questão, que aí também a boa parte acertou, a maioria acertou, parabéns, né? Não faz parte do algoritmo de conversão da F para FNC, né? Então, quem prestou atenção bem direitinho ao vídeo de pré-aula e também, por curiosidade, assistiu à gravação da aula do semestre passado, deve ter percebido que para você transformar uma fórmula que não está normalizada para uma fórmula normalizada, ou seja, na FNC, você segue uma sequência de passos. Você tem ali um algoritmo, na verdade, né? Entendido? Então, não faz parte desse algoritmo a aplicação da lei da comutatividade, ou, melhor falando, da equivalência da comutatividade, correto? Então, aplicação das leis de De Morgan, ok, distributividade da disjunção sobre a conjunção, ok, e eliminação das duplas negações, ok, também basicamente é o nosso algoritmo de conversão de uma fórmula não normalizada para uma fórmula normalizada, ok? Bom, parabéns a todos, né? Eu vi que a maioria acertou, né? As questões foram bem sucedidas. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. E, meus amigos, seguinte, ó, já são 10h16 e, como é de costume, nós vamos fazer aquele breve intervalinho de 10 minutos e aí a gente volta daqui para pouco com mais, para fechar esse assunto de forma normal conjuntiva, tá bom? Então, vou deixar vocês com mais musiquinhas, vou interromper aqui a gravação, certo? E daqui a pouco a gente volta para cá, tá bom? Beleza, interromper a gravação, interromper.